A história da igreja é uma história marcada com sangue, com fogo e com glória. Desde os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós temos uma igreja comprometida com o reino, mas sofrendo oposição ferrenha. A perseguição não foi uma exceção, mas foi uma regra. Assim como os ventos espalham sementes ao campo, os açoites do Império Romano contra a igreja espalharam o Evangelho. Sejam todos bem-vindos à lição 7 da classe de adultos que tem por tema uma igreja que não teme a perseguição. Deixa IBD morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão pelo EBD. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Irmãos, hoje mais uma lição fenomenal, uma lição profunda, uma lição muito boa aplicada aqui, né, irmãos, no canal Veritas Apologética. Se você não inscreveu ainda, se inscreve. Se inscreveu agora, comente aqui embaixo, curta, compartilhe, porque hoje, irmãos, a aula está muito boa. O trimestre é qual, pastor? Esse aqui, ó. A igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje, irmãos, a lição 7 tem por tema uma igreja que não teme a perseguição. O nosso trimestre, irmãos, está muito bom. Olha só, já foi a lição 1, que tem por tema a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5, uma igreja cheia de amor. A lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. E hoje, irmãos, a lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição 7, irmãos, como as demais lições, ela tem aqui embaixo a leitura diária semanal, de segunda a sábado, que é qual? Segunda-feira, a perseguição na rota da fé cristã, João 16:33. Terça-feira, a perseguição como marca do viver cristão piedoso, 2 Timóteo 3:12. Quarta-feira, mantendo o ânimo em meio à perseguição, 2 Coríntios 4:9. Quinta-feira, mantendo a ousadia cristã, Atos 4:13. Sexta-feira, adorando a Deus mesmo em perseguição, Atos 25. Sábado, perseverança em oração em meio à perseguição, Atos 12, versículo de número 5. E o nosso texto áureo tem por seguinte texto: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo de número 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, este versículo, ele tem assim por fluxograma, por organização o seguinte: aqui nós temos um textuário, um versículo que temos obediência, a prova de fé, a Deus. Aqui temos um textuário, um texto que temos fidelidade. Eles mesmo diante da perseguição, eles eram fiéis ao Senhor. Temos também aqui no textuário o seguinte: uma autoridade divina, ou seja, eles sabiam que Deus, mesmo na perseguição, eles não seriam desamparados. Ou seja, aqui, mais importa obedecer a Deus, ou seja, isso é temor de Deus, acima de tudo, acima do temor dos homens, o temor a Deus em primeiro lugar, irmão. Ou seja, esse texto aqui, ele tem por seguinte cadeia lógica, ou seja, a situação, a pressão religiosa e proibições de pregar, ou seja, um contexto de tribunal judaico, tá? Então aqui foi uma resposta do apóstolo Pedro e dos apóstolos, ao se posicionarem com firmeza. Aqui o princípio é qual? Aqui o princípio é a obediência a Deus
tem prioridade absoluta, irmãos. Está todo aqui, né? O nosso textuário. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Lição, irmãos, vamos para a nossa verdade prática comentada, irmãos. Lembrando que todo esse material aqui visual do lado de hoje, o material que eu vou comentar aqui na aula, são materiais que estão para você disponível na plataforma da EBD Online. Pastor, como é que eu faço? O link está aqui embaixo, irmãos. São dois links: assinatura mensal ou assinatura trimestral. Você escolhe, tá? Cada semana o material se atualiza, se renova, irmãos, e toda semana são muitos materiais, irmãos, em PDF, material visual, tá? Só visual são mais de 20 banners comentados de acordo com a lição, só visual, tá? E em PDF temos aqui, ó, subsídios, temos raio de lição, guia do professor, irmãos, tem muita coisa, dinâmica, plano de aula, muita coisa boa que você vai gostar muito, professor. Não se esqueça, plataforma da EBD Online. Vamos lá. Verdade prática diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades. Primeira verdade: a igreja será perseguida. Segunda verdade: Deus a protegerá. Sabemos que a igreja, ela é perseguida. Não é de hoje, irmãos, tá? Enquanto estivermos aqui na terra, haverá oposição contra a igreja, mas para nós é um alívio. Temos a convicção plena que Deus guarda a sua igreja. Porque, olha só, a perseguição é prometida. Isso é bíblico. O verbo grego dioko aparece com a força nas palavras de Jesus. Se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. João 15, 20. Paulo confirma: todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. A perseguição é parte da agenda cristã. Não adianta, irmãos. Não tem para onde fugir. A perseguição faz parte da nossa agenda como igreja. As motivações da perseguição, né? E que nos persegue? A perseguição vem da rejeição à luz, porque eles rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a verdade e o evangelho. Jesus afirmou: o mundo vos odeia porque dele não sois. Ou seja, né, os perseguidores são movidos por inveja, por medo, ideologia ou religiosidade morta, de acordo com Atos 5,17. Olha só, as formas de perseguição. A perseguição pode ser física, através de prisão ou de mortes. Pode ser social, né, com cancelamentos e marginalização, né, ou seja, eles levantar bandeira contrária à igreja. E pode ser também emocional, com pressão e com ameaça. O termo grego tilipsis, aflição, envolve o conceito de ser espremido, de acordo com 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Ou seja, perseguição é ser espremido, perseguição é ser preso, perseguição é ser morto por evangelho, perseguição, irmãos, é ser cancelado pela sociedade. Perseguição também é o quê? É pressão e é ameaças. Então, a perseguição faz parte da nossa agenda cristã. Não tem para onde correr. A lição de professor, irmãos, tem por seguinte palavra-chave, que é qual? Perseguição. Claro, meu irmão, a lição é sobre perseguição. Então, toda a lição de hoje, ela vai abordar isso, perseguição, tá? E o que é perseguição no hebraico? É radaf. Quer dizer o quê? Perseguir, correr atrás com o objetivo de capturar ou de destruir. Por exemplo, correram atrás de mim como de um passarinho os que sem causa me são inimigos. Lamentações 3,52. Então, perseguição que no hebraico é correr atrás com a intenção de capturar ou de destruir. E no grego, perseguição é o quê? Dioko. Perseguir, hostilizar, caçar, pressionar. É usada tanto para perseguição literal, Atos 8.1, quanto para perseguição espiritual ou moral, de acordo com Romanos 12.14 e Gálatas 4.29. Ou seja, no grego, perseguição dioko é perseguir, para hostilizar, é caçar e é pressionar, né? Para perseguição literal ou perseguição também espiritual ou moral.
A história bíblica, a perseguição age como ferramenta de depuração espiritual. É nos momentos de crise que a fé é refinada. O vocábulo Hadaf no hebraico aparece com frequência em contextos onde o justo é oprimido por sua obediência. A perseguição separa o falso do verdadeiro, do emocional, do convicto. Ou seja, a separação, ela vem para nos mostrar quem é quem, irmãos, né? Nem todo cristão realmente diz o que é. Quando vem a perseguição, ele baixa a guarda, ele volta atrás e alia-se com o inimigo. Olha só. Agora, cristão verdadeiro, ele resiste e suporta nos dias da perseguição. Aí, irmãos, palavra-chave é perseguição. Irmão, lição 7, a igreja que não tem perseguição, tem por seguinte plano de aula. Ela tem 3 tópicos que são quais, né? Primeiro, a igreja perseguida. Ele está assim em 3 partes. Os perseguidores, parte A. Esfera da perseguição, parte B. E a igreja enfrentará oposição na parte C. Tópico 2, a igreja protegida. Fala assim a parte A, o anjo de Deus. A parte B, a intercessão da igreja. E a parte C, o valor da oração. E o tópico 3, a igreja destemida. Fala assim a parte A, testemunho com poder. E a parte B, convictos da fé. Vamos lá, irmãos, professor e aluno, lição em mão e vamos para a nossa introdução. Vamos lá para a nossa introdução, lição em mãos. Irmãos, lembrando que todo o material de hoje para você está disponível na plataforma da IBD Online, irmãos, e também em nossos grupos, né? Grupo do WhatsApp, Telegram e Facebook. Mas os da aula de hoje são especiais, tá? Eles são materiais diferenciados. Vá lá, se inscreva e assine, porque vale muito a pena. Vamos lá. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. A igreja cristã verdadeira, desde os seus primórdios, sofreu perseguição. Por quê? Porque ela tem princípios. Uma igreja que tem princípios e não a valoriza, há algo de errado com ela. Tá? Os nossos princípios, eles vão se chocar com os valores mundanos, vão ser opostos. Haverá uma oposição. O que a igreja faz é diferente do que os valores do mundo fazem. Os nossos princípios não são iguais aos princípios dos valores que estão lá fora, irmão. Nós somos diferentes, porque nós temos princípios que vão se chocar com princípios do mundo. E devido a isso, devido a esse choque de princípio e valor, nós seremos perseguidos. Olha só, irmãos, a igreja verdadeira, ela é o contrafluxo, ela é a contracultura do reino em um mundo de trevas. Nós não somos igual ao mundo. Quando a igreja começa a imitar os valores do mundo, ela perdeu a sua identidade. Olha só, quem quiser andar com Cristo vai nadar contra a corrente e não vai ser confortável. Porque, olha só, a igreja, ela possui princípios que são quais? Primeiro, santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Já o mundo, o valor secular, o valor mundo é qual? Relativismo moral. Enquanto a igreja tem santidade, o mundo fala assim, cada um tem sua verdade, siga o seu coração. De acordo com essa visão secular, irmãos, isso aqui é oposto à santidade. Eu posso viver como eu bem quero. Olha só, a igreja tem por princípio a pureza sexual. O sexo foi criado por Deus para o casamento. Hebreus 3:4. Já o valor secular diz o quê? O corpo é meu, faço o que eu quiser. Prazer acima de tudo, ou seja, liberdade sexual.
Enquanto a igreja preza por uma pureza, o mundo preza por uma libertinagem. Olha o problema. A igreja tem por princípio a família como projeto de Deus. Deus fez homem, mulher e filhos em aliança. Efésios 5, 22, 23. Enquanto os valores seculares é qual? A desconstrução da família. Família qualquer coisa. Qualquer jeito, qualquer arranjo, qualquer modo serve. E Deus não fez assim. Deus fez uma família com base, a nossa família é baseada no projeto de Deus. Então, a igreja, ela tem princípios que são opostos aos valores seculares, irmãos. Está aí, né? Por isso que o mundo, ele odeia e persegue a igreja. Isso aqui, porque nós somos diferentes, nós temos princípios que não são os mesmos valores que estão no mundo secular. Irmãos, o tópico 1 tem por tema a igreja perseguida. E tem por parte A os perseguidores, por parte B esferas da perseguição e por parte C a igreja enfrentará oposição. Vamos lá para a parte A, falar assim do tópico 1, os perseguidores, irmãos. Irmãos, a aula está boa, irmãos, até o momento, está pegando direitinho. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta o nosso lá de hoje, comente aqui embaixo. Os irmãos lá de São Paulo, né? Os irmãos lá do Rio Grande do Sul, do Nordeste, irmãos, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos do Sudeste, irmãos do Norte, Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos lá do estrangeiro, né? De Portugal, de Moçambique, Deus também vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, irmãos, né? As autoridades, eles se levantaram como uma oposição à própria religião. Ela se opõe à igreja. Tá aqui, ó só. Lá em Atos 5, isso aqui, tá? Atos 5 vai mencionar 3 grupos: sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Esses grupos aqui, meus irmãos, eles foram responsáveis por se levantar contra a igreja, por matar cristão, tá? Por pôr cristão no Coliseu, por queimar cristão vivo. Então esses grupos aqui, eles foram a oposição contra a igreja. Desde o início, a igreja sempre incomodou a religião. Nós não somos religiosos, nós somos sal da terra. A nossa base bíblica, a nossa base de fé ainda é a Bíblia, irmãos, tá? Então, os perseguidores, olha só, a perseguição contra a igreja, ela é antiga e multifacetada. Os perseguidores não são apenas homens, mas também são sistemas, ideologias e até estruturas religiosas. Herodes foi mencionado em Atos 12. Ele representa a união entre a política e a manipulação religiosa. O termo antitemai, né, no grego, ele é opor-se. Ele descreve bem a postura dos perseguidores e contra o avanço da verdade, né? Ou seja, os religiosos zelosos, autoridades políticas, tá? E multidões manipuladas sempre existiram como instrumentos de oposição e perseguição à igreja. Então Jesus, ele advertiu o quê, né? Perseguiram-me a mim, também perseguirão a vós. Olha, interessante, irmãos. A oposição é real, concreta e muitas das vezes violenta. A oposição, a perseguição, ela tem por objetivo sufocar a voz profética. No entanto, a igreja não foi chamada para agradar os homens, mas para obedecer a Deus. É necessário, ó que forte, obedecer a Deus do que aos homens. A fidelidade, a missão torna a igreja o alvo do mundo, né? O mundo colocou o alvo em nós, por quê? Porque nós somos fiéis à nossa missão. Mas essa hostilidade, né? Ela revela também que ela está no caminho certo. Quando o mundo nos persegue, estamos indo no caminho certo que agrada a Deus. Eu fiz aqui, irmãos, nesse slide aqui,
quatro quadros dos perseguidores, de acordo com Atos 5. Tá? Os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo e os anciões. Tá? Fala assim, ó, sacerdotes, eles eram os responsáveis pelo sacrifício no templo, rituais, purificação e toda liturgia levítica. Eles pertenciam à tribo de Levi, muitos eram ligados à casa de Arão. Suas funções: administrar o sacrifício no templo, ensinar a lei, zelar pela pureza cerimonial e pelo culto. Esses aqui que zelavam pelo culto foram os principais perseguidores da igreja. Segundo, os saduceus, um grupo aristocrático, elitista, racionalista, era uma espécie de teólogos liberais da época. Rejeitavam a ressurreição, anjos e espíritos. Tinham muito poder político e religioso, funções, representação política junto aos romanos, tinham alianças de conveniência, ou seja, eles faziam aliança de acordo com suas conveniências. Tá? O capítulo templo, segundo o homem mais importante no templo, abaixo apenas do sumo sacerdote. Era um levita com autoridade sobre os soldados do templo. Função: ser a linha de frente da repressão religiosa, prender e interrogar perturbadores religiosos. Tá aqui, tá? Esses homens eram o tipo de segurança do templo. E os anciões, líderes respeitados entre os judeus, representavam a elite civil e religiosa da comunidade judaica. Suas funções: conselheiros e juízes locais, representantes do povo no sinédrio, garantidores da tradição oral e da identidade judaica. Tá aí os principais opositores da igreja em Atos Apóstolos: sacerdotes, saduceus, capitão do templo e os anciãos. A parte B fala assim, tópico 1, esferas da perseguição: a esfera religiosa e a esfera política. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por ver a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. E muitos já haviam aceitado a fé. Tá? A igreja, esse número continua crescendo. Então a inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E na esfera política, em Atos 12, do 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja, irmãos. Olha só que interessante, ó. A perseguição se manifesta em diferentes esferas: física, emocional, espiritual e social. Tá? Então, quando a política e a religião entram com perseguição, vai entrar a perseguição física, vai entrar a perseguição emocional, perseguição social e perseguição também espiritual. Os apóstolos sofreram prisões, sofreram açoites e sofreram ameaças. A palavra tilipsis, né, tribulação, ela é aqui usada, né, como para indicar pressão intensa e esmagadora. Essa igreja primitiva, ela conheceu isso de perto. Além da violência física, houve também exclusão social, difamação e desqualificação pública. O inimigo não se limita a perseguir com espadas, mas também com palavras e manipulações. Perseguir é muitas vezes silenciar, excluir e tentar isolar. É nesse contexto que a igreja se torna mais dependente de Deus. Quando somos excluídos, quando somos silenciados e somos isolados,
estamos vivendo muito mais com Deus que a nossa própria força humana. Cada camada de dor é transformada em testemunho. Quanto mais intensa as trevas, mais brilha a luz. A perseguição revela o verdadeiro caráter da fé e purifica a motivação dos fiéis. Olha só, irmãos, as duas esferas da perseguição. A esfera religiosa, o sistema judaico, e a esfera política, o Império Romano. Na religiosa, eles tinham apego ao templo e à tradição. A religião judaica se baseava no templo, em sacrifício, sacerdócio e lei. Eles tinham medo de perder o poder e prestígio. Os líderes religiosos, fariseus, saduceus e anciões eram elites com status, A rejeição da ressurreição e da divindade de Cristo, especialmente os saduceus, odiavam a pregação da ressurreição. O uso do sinédrio como máquina de repressão. O sinédrio, era como um congresso religioso. Ele não só julgava, mas também executava sentenças religiosas, usando até mesmo o braço romano para isso. Já na esfera política, o Império Romano, eles tinham um controle total à ordem pública, o Pax Romana. Roma era obcecada por manter a ordem. Qualquer movimento que causasse agitação ou multidão, como o cristianismo, era visto como ameaça e paz imperial. A adoção de estratégia de aliança, Os romanos buscavam manter os judeus tranquilos e cooperativos. Por isso, muitas vezes cediam favores às lideranças religiosas, inclusive deixando-os perseguir cristãos para evitar rebeliões. O imperialismo religioso, César como divindade, esperava-se que todos adorassem o imperador como uma figura divina. Tá aí o porquê. Esses duas esferas, a esfera religiosa e a esfera política, porque as duas esferas eram contra a igreja. Eles tinham interesses próprios na perseguição, meus irmãos. E através disso aí, o inimigo trabalhou de maneira ferrenha para tentar exterminar a igreja, mas não conseguiu. O inimigo não conseguiu e não vai conseguir exterminar a história da igreja e nem parar com a igreja. Glória a Deus por isso. Lição, irmãos, tópico 1, ainda fala aqui a parte 3. A igreja enfrentará a oposição. A igreja perseguida, ela possui perseguidores. Existem as esferas da perseguição. E agora a igreja perseguida enfrentou oposição. A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro, não tem para onde correr. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Olha isso aqui. A igreja nunca foi chamada para um cristianismo confortável. Nunca, irmãos. A oposição é promessa profética. Porque Paulo declara, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O verbo pachor, sofrer, não é uma possibilidade, mas uma certeza. A oposição, porém, não tem a última palavra. Ela apenas valida a autenticidade do evangelho pregado. Quando os apóstolos foram presos, açoitados e ameaçados de morte, eles saíram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por seu nome. Olha que interessante. Então isso não é masoquismo, é maturidade espiritual. A perseguição, a oposição não tem a última palavra. Ela vai só validar a autenticidade da pregação do evangelho. De acordo com o Bunyan, a igreja enfrentará a oposição. Eu botei aqui, irmãos, métodos para silenciar a igreja. O que a oposição faz
para poder nos calar, né, como igreja, irmãos. Não esqueça, se inscreva no canal, irmãos. O canal, a aula tá muito boa. Esse é o canal da EBD, irmão. O negócio tá muito bom, irmão. Só aula boa, cursos gratuitos para você, professor, tá? Material de primeira linha para você, bem comentado, bem mastigado, irmão. Então, se inscreva no canal, irmãos. Comente, curta e compartilhe esta aula, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quais são os métodos para nos silenciar? Primeiro, violência física direta, irmãos. O que tem de igreja hoje passando por violência física? Crentes estão sofrendo, sendo martirizados em país por aí afora, tá? Porque são cristãos. Segundo, controle ideológico e censura. Terceiro, pressão cultural e cancelamento. Quarto, divisão interna. Quinto, silenciamento emocional e psicológico. Eu botei aqui só 5 métodos, mas tem muito mais, tá? Irmão, 2 Timóteo fala assim no versículo, 2 Timóteo 1 fala assim no versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia. 1 Pedro 4 fala assim, mas se padece como cristão, não se envergonhe. A perseguição muda de tática, mas nunca muda de alvo. A verdade que liberta. O inferno não teme uma igreja cheia de membros, mas treme diante de uma igreja cheia do Espírito Santo, da palavra, da ousadia de pregar a verdade. Doa a quem doer. Vai ter oposição? Vai. Mas nós não podemos parar de pregar a verdade em tempo e também em fora de tempo. O tópico 1, meus irmãos, tem por seguinte sinopse: a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. E fala assim, 2. A igreja é protegida, irmão. Se 1 foi a perseguida, no 2 é a protegida. O anjo de Deus. Na parte B, a intercessão da igreja. E na parte C, o valor da oração. Vamos lá, meus irmãos, lembrando que todo o material nosso aqui está aqui embaixo nos links da plataforma da EBD Online. Também temos aqui embaixo o link do nosso EBD, grupo no WhatsApp, grupo no Instagram, página no Facebook, Telegram. São materiais que vão te ajudar a melhorar ainda mais a tua aula. Vale a pena, irmão, vai lá, assina a plataforma, escreva nossos grupos, porque isso é coisa boa. Fala assim, a partir do tópico 2, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os outros. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença dos anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, em missão na casa de centurião romano, Cornélio, e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A proteção divina sempre se manifesta de forma natural. Em Atos 12, Deus envia um anjo para libertar Pedro da prisão. A presença angelical é uma evidência da atuação celestial em meio à crise. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. A intervenção divina não impede a perseguição, mas limita o seu alcance. Tiago foi morto, Pedro foi libertado. Isso não é incoerência, é soberania divina. Deus tem seus desígnios e a cada intervenção sempre cumpre um propósito. Mesmo em cenários difíceis, a igreja deve lembrar, ela não está sozinha. O céu inteiro está mobilizando-se em sua defesa. A proteção não anula o sofrimento, mas garante que nada foge do controle de Deus.
Olha só, meus irmãos, a igreja protegida, existem alguns meios de proteção divina para a igreja. Olha aqui no banner: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, segundo as Coríntios 4:9. Primeiro meio de proteção divina, eu botei aqui os anjos, né? Servos invisíveis a serviço dos santos. Deus envia anjos como agentes de livramento, proteção e intervenção direta. Não são mascotes celestiais, irmãos, olha só. São soldados do Altíssimo. Tem irmão que está achando que anjo é mascote, né? Hebreus 1:14, Atos 12:7 e Salmos 34, verso 7. Segundo meio, a presença do Espírito Santo, uma defesa interior. O Espírito Santo não é apenas poder pentecostal, é também guia estratégico e protetor emocional da igreja. De acordo com Atos 4:31, 16:6 e João 14:16, versículo 17. E terceiro meio, a intervenção sobrenatural. Deus mexe no natural, irmãos. Deus usa o sobrenatural para blindar os seus servos. Quando o natural não resolve, o céu intervém diretamente. De acordo com Atos 16:26, Atos 9, 3 ao 5 e 2 Reis, versículo 6, 17. Deus também protege a igreja através de proteção por meio da comunidade, a nossa unidade. Um protege o outro. E a palavra de Deus também é um escudo contra o engano e contra o medo. Maravilha, irmãos, coisa boa. Tá aí, tá? Um material top que vai te auxiliar na tua aula, professor. E também você, aluno, a entender melhor o assunto em seu contexto na profundidade. Se inscreva na plataforma porque vale muito a pena. Irmãos, o tópico 2 fala assim, a parte 2, a intercessão da igreja, Atos 12:5. Diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão do João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Olha só. Aí, quando a igreja ora, irmãos, né? Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava com insistência a Deus por ele. A palavra grega ektenos transmite a ideia de oração contínua, intensa, fervorosa. A intercessão é uma arma visível, mas poderosa, né? A igreja é chamada a ocupar o lugar de guerra espiritual. Estamos em guerra, irmãos, e a oração da igreja conecta o céu à terra, ativando os recursos do reino. Ela não apenas pede, ela trava batalhas invisíveis. A libertação de Pedro foi resposta direta à oração da igreja. Essa intercessão não é casual ou protocolada, ela é persistente, ela é cheia de fé, ela é impulsionada pelo Espírito. A igreja precisa redescobrir esse lugar de clamor, de gemido e de súplica, pois é ali que grandes milagres começam em meio às guerras. Aqui no próximo banho eu coloquei assim, a intercessão da igreja, as marcas de uma oração fervorosa, com as suas marcas de uma oração que tem fervor. Primeira marca, ela tem intensidade espiritual. A oração fervorosa é intensa, é viva, é sem máscara, não é monólogo, é confronto espiritual, não é passatempo, é guerra. Segunda marca, quebrantamento.
A oração fervorosa não sai de uma boca altiva, mas de um espírito esmagado pela fome de Deus. É quando a lágrima ora mais que a língua. Terceira marca, foco no propósito de Deus. A oração fervorosa não é centrada no eu, mas na vontade de Deus. Quarta marca, perseverança, né? É Atos 12:5. A igreja fazia contínua oração por Pedro, eles perseveravam. E quinta marca, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo acende a oração. Ele dá palavras quando faltam palavras. Sem o Espírito Santo, a oração é vazia. Com o Espírito Santo, a oração é uma dinamite. Tá aí, irmãos, as principais marcas de uma oração fervorosa. Tem intensidade, tem quebrantamento, tem foco no propósito, tem perseverança e tem ação direta do Espírito Santo de Deus na oração fervorosa. Para fecharmos o tópico 2, fala assim a parte 3, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. A oração, ela é a arma que sustenta a resistência da igreja. O verbo hebraico palau, orar, interceder, sugere uma atitude de dependência e súplica. É no altar da oração que a igreja se fortalece para não temer a perseguição. Orar é manter-se de pé quando tudo ao redor desaba. É a via que nos leva ao trono da graça. Tiago afirma que a oração eficaz de um justo pode ir muito em seus efeitos. Essa eficácia vem da fé ativa e do coração rendido. Hoje, a igreja corre o risco de se tornar ativista, técnica e também superficial. Por quê? Porque ora pouco, mas o segredo da resistência espiritual está na oração persistente. Enquanto a igreja ora, o céu age e os cárceres vão se abrir através da oração da igreja, em nome de Jesus. Para fecharmos o tópico 2, fala assim a parte 3, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. A oração, ela é a arma que sustenta a resistência da igreja. O verbo hebraico palau, orar, interceder, sugere uma atitude de dependência e súplica. É no altar da oração que a igreja se fortalece para não temer a perseguição. Orar é manter-se de pé quando tudo ao redor desaba. É a via que nos leva ao trono da graça. Tiago afirma que a oração eficaz de um justo pode ir muito em seus efeitos. Essa eficácia vem da fé ativa e do coração rendido. Hoje, a igreja corre o risco de se tornar ativista, técnica e também superficial. Por quê? Porque ora pouco, mas o segredo da resistência espiritual está na oração persistente. Enquanto a igreja ora, o céu age e os cárceres vão se abrir através da oração da igreja,
em nome de Jesus. Irmãos, o tópico 2 tem por seguinte sinopse: mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. E o tópico 3, para encerrar a lição de hoje: a igreja destemida, testemunho com poder e convictos de sua fé. Vamos lá, lição em mãos, para encerrar a lição 7, em nome de Jesus. Não se esqueça, irmão, se inscreva no canal, compartilhe a aula, curte esse vídeo e comente aqui embaixo qual é o seu nome e cidade. Vamos lá. Tópico 3, assim, a parte A, o testemunho com poder. Então, logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Irmãos, foram perseguidos, foram encarcerados, e depois que foram soltos, se esconderam? Não. Voltaram a pregar com mais ousadia ainda. Olha aqui. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Aqui temos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Seu Espírito Santo, a igreja perde seu testemunho e se torna inoperante. Olha aqui, a igreja perseguida não se cala, ela testemunha. O termo grego martireu, testemunhar com convicção, mesmo sob risco, a palavra mártir vem daí. A ousadia do apóstolo em Atos 5 é resultado direto da plenitude do alto, meu irmão. Então, testemunhar é mais do que contar uma história, é viver uma verdade. Os discípulos disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é um testemunho que transcende o medo. O testemunho da igreja não se baseia em argumentos humanos, mas em experiências com Cristo. O Espírito Santo, ele transforma os covardes em proclamadores, como Pedro, que negou Jesus, mas depois enfrentou os líderes com ousadia. Olha só, irmãos, aqui na lição nossa, no tópico 3, parte 1, aqui o pastor José Gonçalves botou aqui uma palavra que eu achei muito interessante, né? Atos do Espírito Santo. Por quê? Olha só, os principais atos do Espírito Santo no livro de Atos. Principais, mas tem mais, tá bom? Primeiro, derrama poder sobre os crentes. Atos 2, do 1 ao 4. Segundo, ele cumpre a promessa de Jesus. Atos 1, 8. Terceiro, cura e faz milagres através dos apóstolos. Atos 3 e Atos 5, e tem mais textos ainda. Quarto, ele dá poder para suportar a perseguição. Atos 4:31. 5. Disciplina a igreja e mantém sua santidade. Atos 5, do 1 ao 11. 6. Revela, dirige e envia missionários. Atos 13, do 2 ao 4. 7. Confirma a salvação dos gentios. Atos 10. 8. Fala diretamente aos crentes. Atos 8, 29. Atos 11, versículo 12. E Atos 21, versículo 11. Está aí o porquê que o livro de Atos dos Apóstolos é chamado de o livro de Atos do Espírito Santo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Agora aqui o tópico 3 fala assim, a parte 2, convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negocia a sua fé, mesmo que lhe custe caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência e que, por conta disso,
não pode de forma alguma ser negociado. Não podemos negociar a nossa fé. A fé da igreja, irmãos, ela é inabalável. A palavra pitz-fé no Novo Testamento carrega a ideia de fidelidade e confiança ativa. Os cristãos eram convictos do Evangelho, mesmo diante da morte. Eles não criam apenas na conveniência. A sua fé era existencial, baseada na ressurreição de Cristo e na promessa da sua vida eterna. Essas convicções os tornaram destemidos, como Paulo disse: se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor. Uma fé convicta é o antídoto contra o medo. Em tempo de perseguição, doutrina sem vida não sustenta ninguém, mas a fé viva, alimentada pela palavra e pelo Espírito Santo, gera crentes que não se vendem, crentes que não se calam e crentes que não recuam. Então, temos que ter convicção da nossa fé. Neste banho aqui eu coloquei, irmãos, as razões da fé de um lado e os que são opositores à nossa fé. E no meio, em defesa da fé. A nossa fé tem algumas razões que são quais? A ressurreição de Jesus é um fato fundamental, irmãos. A palavra de Deus é a revelação infalível. A experiência pessoal com o Espírito Santo é uma coisa marcante. E a esperança eterna, uma fé que ultrapassa a morte. Aqui tá algumas razões da nossa fé, tá? Mas também temos aqui do outro lado os que são opositores à fé. O mundo, um sistema corrompido se opõe à nossa fé. A nossa carne, a nossa natureza velha se opõe à nossa fé. O diabo, o adversário invisível, também se opõe à nossa fé. A religião morta, um sistema sem vida, também é opositor à nossa fé. E a falta de conhecimento, o inimigo interno da igreja, irmãos. Quanto menos eu conheço de Deus, mais a minha fé não vai suportar. Então, a falta de conhecimento também é um opositor ferrenho da fé cristã. Então, aprendam a defender a tua fé. O tópico 3, irmãos, tem por seguinte sinopse: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunharem com ousadia. Coisa boa, irmãos? Lição muito boa. Conclusão, meus irmãos. Vimos como a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, enfrenta a perseguição. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, a Escritura nos previne a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devamos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos pode guardar e capacitar do meio do sofrimento. Irmãos, a igreja verdadeira, ela é perseguida, ela é protegida e ela é destemida. Ela não busca conforto, mas fidelidade. A perseguição não destrói a igreja, mas a purifica. A proteção de Deus não significa ausência de sofrimento, mas a presença gloriosa em meio à dor. A história mostra que onde há pressão, há crescimento. O sangue dos mártires é a semente da igreja, e cada geração precisa decidir temer a Deus ou temer aos homens. A igreja de hoje precisa da mesma ousadia, da mesma fé, da mesma convicção, que sejamos como os apóstolos, instrumentos vivos da verdade, e que ao final de tudo possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meus irmãos, essa foi a lição 7, que tem por tema uma igreja que não teme a perseguição. A próxima aula é qual? A lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas, irmãos.
E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo e curta. E também assine a plataforma da EBD online, lá tem coisa boa. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.